eu sou Sérgio Bolognese, nós estamos aqui na chácara de recuperação do movimento Cristo Te Ama e a partir desse momento nós estaremos fazendo um trabalho na TV, DATV da Diocese de Apucarana, neste canal do YouTube, para mostrar um pouquinho o trabalho do movimento Cristo Te Ama. Vem comigo! O movimento Cristo Te Ama, o Crisma, está instalado na Diocese de Apucarana desde o dia 13 de maio de 1994. E esse movimento atende 3 categorias de pessoas: os dependentes, dependente do álcool, da droga, do cigarro e outras dependências também. E pessoas que podem dizer: Sérgio, mas eu não bebo, não fumo, não uso drogas. Mas existem outras dependências. Existem pessoas dependentes também do consumismo, pessoas que compram ou que comem compulsivamente. Existem pessoas dependentes de jogos, jogo de baralho, jogo de sinuca, outros jogos também. Existem aqueles que são depressivos, pessoas dependentes de remédios também. Existem aqueles também que são dependentes de celular, enfim. A primeira categoria de pessoas que o Crisma atende são os dependentes. A segunda categoria são os familiares. De repente você não tem um problema desse com você, mas tem na sua família, então você participa como familiar de dependente. E a terceira categoria de pessoas são os voluntários. O que Deus oferece através do Crisma para essas 3 categorias de pessoas? Aos dependentes, a libertação. Aos familiares, a serenidade, porque a família que tem um dependente em casa, ela fica completamente desalojada, né? A família sofre mais do que o próprio dependente, ela acaba adoecendo junto com o seu dependente. E os voluntários encontram aqui no movimento Cristo Te Ama a oportunidade de vivenciar a fé cristã. Esse trabalho, amados, é alicerçado em 4 pilares. O primeiro são as reuniões de apoio que acontecem semanalmente nas paróquias onde está instalado o movimento Cristo Te Ama. São várias cidades da nossa Diocese de Apucarana que o Crisma vem trabalhando. O segundo momento são os apostolados. Os apostolados são visitas domiciliares que nós fazemos às famílias, às pessoas que precisam de ajuda, no sentido de conscientizá-las a buscar ajuda, abrir o coração para virar a página, iniciar um novo tempo longe da dependência. Na sequência, nós temos os encontros de libertação, que acontecem em 2 modalidades. Encontro de libertação de 3 dias, que nós realizamos sempre no Cedro. Já foram realizados 177 encontros de libertação, com mais de 25 mil pessoas participando desses encontros. E de um encontro de libertação de um dia, que acontece nas paróquias aos domingos. Já foram mais de 120 encontros de libertação. O Crisma aplica um programa de recuperação que é baseado na escalada de 7 fases. E essas fases, elas têm uma dinâmica toda especial e cada fase, ela nos dá a oportunidade para rever um aspecto da nossa vida. Primeira fase, nós somos convidados a admitir que estávamos derrotados e que sozinhos não dominaríamos o álcool, as drogas e outras dependências. Dado esse passo, que é muito importante, é fundamental, porque sem admitir a dependência, não existe recuperação. O primeiro passo é esse. Na segunda fase, alguém entra em cena para nos ajudar, é o próprio Jesus Cristo. Então, a fase onde nós somos chamados a reconhecer e aceitar a ajuda de Cristo e de nossos irmãos, seus instrumentos. Para que Cristo possa nos ajudar, Ele nos dá uma tarefa, e a tarefa é a terceira fase: fazer um sincero e corajoso inventário moral de nossos defeitos e pecados. E a vida na dependência, ela está muito bem enraizada nos nossos erros, nos nossos defeitos e pecados. As escolhas erradas que nós fazemos, muitas vezes determinam o estilo de vida que nós vamos ter. Na quarta fase, nós somos convidados, então, a não jogar debaixo do tapete os nossos erros, defeitos e pecados, mas na quarta fase nós somos convidados a
confessar esses pecados. Confessamos a Cristo as nossas imperfeições, compartilhando de forma confidencial com os participantes da reunião de apoio através dos nossos depoimentos. Feito isso, vem a quinta fase. É a fase onde nós somos chamados a fazer reparações diretas, financeiras ou morais, a todos que tínhamos prejudicado devido às nossas dependências. Na sexta fase, nós somos chamados a ajudar as pessoas. Devemos, olha o verbo usado. É um dever que nós temos, ajudar outros dependentes e familiares sem buscar qualquer recompensa em troca. E nós coroamos, esse programa de recuperação do Crisma com a sétima fase, onde nós somos chamados então a confiar a Cristo através da oração a nossa libertação. E também pedir a ajuda dele, para conhecer a vontade dele em relação a nós e forças para realizar a sua vontade. Estas 7 fases nós vivenciamos semanalmente nas paróquias, nas reuniões de apoio e também de forma especial nos encontros de libertação do movimento Crisma. A quarta coluna desse trabalho é a chácara de recuperação, o local onde nós estamos agora. Esta chácara, nós temos ela já há 17 anos. Já passaram por aqui mais de 1.600 pessoas em busca de uma recuperação. Boa parte delas já estão em recuperação, graças a Deus, é esse trabalho realizado. A pessoa vem para cá, é o trabalho feito de forma gratuita, é feito também um acompanhamento com esses meninos que vêm para a chácara de 3 meses, eles ficam aqui 90 dias. E por aqui eles recebem então toda a orientação espiritual, o apoio que eles precisam para abandonar as dependências. Aqui é feito em cima de um tripé básico. O tripé aqui é o seguinte, é trabalho, oração e disciplina. E as coisas funcionam, graças a Deus. Os meninos trabalham aqui, tem várias atividades, aqui tem horta, tem pomar, tem jardinagem, edificações que nós fazemos, tem serviço para pedreiro, serviço de campo, plantio, colheita, enfim, tem cuidar das galinhas também, do gado, enfim, várias atividades. É a larboterapia, é o trabalho e oração. E tem funcionado muito bem, graças a Deus. Agora, por conta dessa pandemia, nós estamos impedidos de acolher as pessoas aqui na chácara. Então nós estamos aproveitando esse momento para fazer umas readequações, fazer aqui algumas construções, algumas edificações, porque muita coisa depois dessa pandemia vai mudar na vida das pessoas e na vida do movimento também. Nós queremos preparar esse local, estamos já preparando esse local com o intuito de acolher mais pessoas, mas também poder viabilizar aqui alguns encontros de libertação do movimento Crisma. Então essa é a nossa tarefa, é a nossa missão. Graças a Deus nós temos o apoio incondicional do clero, a partir do nosso bispo, Dom Carlos, que nos ajuda, nos aconselha, nos orienta, enfim, nos corrige também, Então é muito bom saber que nós não estamos sozinhos nessa missão. Além, claro, do apoio do clero, da igreja, de toda a sociedade, das famílias que precisam desse trabalho, nós temos uma ajuda incondicional, fantástica, maravilhosa do nosso querido e bondoso Deus, que não nos desampara de forma nenhuma. Aqui na chácara de recuperação nós vivemos da providência. As pessoas que passam por aqui, elas não têm obrigação nenhuma de colaborar financeiramente com a chácara. Aqui nós não temos apoio financeiro de governos, nem do governo municipal, governo estadual, nem do governo federal. Então quem banca, quem patrocina todo esse trabalho aqui é a própria entidade, os próprios integrantes do movimento e também as pessoas que de repente se sensibilizam e vê a necessidade e a importância desse trabalho, acabam nos ajudando. Agora nós vamos conhecer algumas pessoas recuperadas do movimento Cristo Te Ama, que passaram já pelas atividades do movimento e hoje, graças a Deus e ao movimento, estão em recuperação. Meu nome é Valdomiro, eu sou um dependente do álcool, do cigarro, do jogo de bicho, jogo de baralho, da sinuca, de outras dependências mais, da traição. Estou em recuperação no Crisma já há 22 anos, 5 meses e 9 dias, graças ao bom Deus, em primeiro lugar, e a esse movimento fantástico que é o movimento Crisma. Eu sou a Kelly, eu
sou familiar de dependente e dependente do álcool, da arrogância, da prepotência, da depressão e da prostituição. Eu estou no movimento Crisma há 7 anos e meio e eu vim para o movimento para trazer a minha irmã, que tinha começado a usar droga na escola, e a gente estava buscando uma ajuda para ela. Meu nome é Pamela, tenho 22 anos, sou dependente do cigarro, da maconha, da cocaína, do LSD e outras dependências em recuperação. A minha esposa, porque foi a que mais procurou ajuda em todos os lugares possíveis. E um dia ela estava me procurando num boteco e me achou lá, e o dono do boteco falou para ele assim: leva esse menino no Crisma, né? Porque do jeito que ele está, ele não vai aguentar muito tempo. E ela procurou o Crisma, eu não aceitava que eu era dependente. Ela procurou, começou a frequentar o Crisma, até que um dia ela colocou 2 malinhas, quando ia ter o encontro de libertação de 3 dias, ela colocou 2 malinhas para mim. Uma para mim participar do encontro, outra para mim me mandar já, porque eu não aguentava mais, não suportava mais a vida que estava levando. E graças a Deus aconteceu de eu ir nesse encontro e de lá tudo mudou. São 22 anos de sobriedade, abstinência total do álcool, do cigarro, do jogo de bicho. Eu não me envolvo mais nos botecos, então a vida nossa mudou. Eu tinha perdido tudo, bem materiais que vocês imaginam, casa, carro, eu havia perdido tudo na minha vida. Hoje eu recuperei tudo, tanto é que nessa minha recuperação, depois de 2 anos de movimento, eu fui convidado até para ser secretário do município de Apucarana, né? E fui secretário durante 9 anos aqui. Depois ainda fui convidado para ser secretário numa cidade bem pequenininha. Então tudo isso aconteceu de melhoria na minha vida em função dessa abstinência total do álcool. Porque pessoas que me conheciam, que não acreditavam mais em mim, começaram a acreditar. E tudo isso aconteceu, né? Até essa parte dessa chácara aí também, fomos nós, na época que eu era secretário de administração do município de Apucarana, que nós conseguimos essa chácara de recuperação juntamente com o Sérgio, né? Porque o Sérgio também está bem envolvido nesse trabalho que foi feito aqui. Ele gastou muito dinheiro aqui para poder reestruturar toda essa chácara. Lógico que agora está faltando alguma coisa, mas tudo vai acontecer na graça de Deus. Há 7 anos e meio, quando a gente veio para o movimento, como eu disse, foi para trazer a minha irmã. Ela, com 13 anos, começou a usar maconha na escola. E quando a minha mãe descobriu, ela não soube lidar com isso. E acabou que as duas discutiram e a minha irmã acabou indo morar na rua. No começo não foi na rua, né? Porque ela ficava na casa de um amigo, de outro. Ficou um tempo na casa de uma irmã minha. Mas, no fim, ela acabou na rua mesmo. Eu me lembro que um dia ela apareceu na minha casa, querendo ajuda. Só que eu tinha um preconceito muito grande com isso, com a dependência. Eu achava que ela não parava porque ela era sem vergonha, porque ela não queria. Eu não entendia. E também eu achava que ia ser um problema para mim, porque morava eu e minha filha, então minha vida para mim estava muito cômoda daquele jeito. Então eu não queria ajudar ela, não queria fazer nada. Eu achava que ela tinha que se virar sozinha, porque ela tinha entrado nesse problema sozinha. Só que não é bem assim, né? Graças a Deus, o dia que ela me procurou, foi na minha casa. Eu me lembro que era uma manhã fria e ela estava toda suja, com um moletomzinho fino. E aquele dia eu senti compaixão dela. Eu falei, não, eu vou deixar ela ficar aqui em casa e vai ser fácil. É só eu não deixar ela sair e ela não vai usar droga aqui em casa, não tem droga. Só que não foi bem assim. Quando ela queria usar, era impossível segurar a minha irmã. Ela sumia e eu tinha que ficar procurando ela pra rua. E foi muito difícil, foi só piorando. A nossa casa foi virando um verdadeiro inferno. E eu não sabia mais o que fazer. Aí eu me lembrei do movimento. Eu já conhecia o movimento, eu tinha feito o encontro uma vez, só que eu não dei continuidade. Eu fiz o encontro, não absorvi nada do que eu tinha aprendido lá e voltei para a minha vida que eu estava levando no mundo, vida de festa, vida de prostituição, vida de bebida, sendo uma péssima mãe, um péssimo ser humano. Aí quando eu precisei, eu lembrei do movimento.
Só que eu fui pro movimento ainda arrogante, achando que eu tava indo lá só pra levar minha irmã. Que eu não precisava do movimento, quem precisava era ela. Que quem usava droga era ela. E eu achava que eu era perfeita, né? Eu ia na missa, eu trabalhava, então eu achava que eu era perfeita. E quando a gente chegou lá para buscar ajuda para ela, que eu fiz o encontro, eu e meu marido, a gente percebeu que a gente era pior do que um dependente químico. A gente percebeu que o jeito que a gente estava levando a nossa vida estava toda errada. Eu estava sendo uma péssima mãe, um péssimo ser humano. Uma pessoa que vê a sua irmã virar morador de rua e não faz nada, que ser humano é esse? Foi aí que eu percebi que para ajudar minha irmã, eu precisava primeiro me enxergar, primeiro mudar a minha vida. Parar de frequentar os lugares que eu frequentava, ser um exemplo bom para ela. Senão, como é que eu ia ajudar ela? E depois que eu comecei a fazer isso, mudar a minha vida, mudar a mim primeiro, foi que tudo começou a mudar na minha vida. A minha família hoje é outra. A primeira bênção que eu recebi no movimento foi primeiro me enxergar, eu falo isso, porque é como se eu estivesse cega, vivendo aquela vida no mundo, que pro jovem é muito legal, só que a gente não enxerga as consequências. As consequências na minha vida estavam sendo horrível. Eu estava perdendo a infância da minha filha, eu já fui muito solteira, estava deixando a minha filha de lado e não estava enxergando. Eu estava perdendo a minha moral, a minha dignidade, porque ninguém confiava em mim, todo mundo falava de mim e eu achava que o errado era o mundo, que as pessoas estavam erradas, não eu. A hora que eu enxerguei isso, que eu comecei a mudar o meu comportamento, as pessoas voltaram a me respeitar, eu comecei a ser uma mãe melhor. O Ivan parou de beber, o meu marido, que ele bebia muito, e eu achava assim, quando eu fui pro movimento, eu só fui com ele pensando assim, a gente vai ajudar minha irmã, e quando a gente sair daqui, que ela estiver bem, eu vou largar dele. Eu só tava com ele porque eu precisava de alguém para dirigir. Como eu não dava valor nas pessoas, eu achava que as pessoas eram descartáveis, eu ia descartar ele. E ali ele mudou. Depois que a gente fez o encontro, que a gente saiu do encontro de 3 dias, ele falou para mim, olha, eu nunca mais vou beber, eu vou ser uma nova pessoa. Essa foi a segunda bênção que eu recebi. Só que no momento que ele falou isso, eu não acreditei, não. Eu falei, tá falando isso só porque tá aqui, perto das outras pessoas, tá me tratando bem agora, só porque tá aqui. Mas não foi assim. Graças a Deus, há 7 anos e meio que ele nunca mais bebeu, nunca mais fumou. E a nossa família foi se transformando. A minha filha foi mudando as atitudes dela, porque ela fazia as coisas dela de criança, as birras, essas coisas, talvez porque ela queria minha atenção, porque ela queria que eu fosse mãe dela. E a paz começou a reinar na nossa casa. E por muito tempo eu fui no movimento, continuei indo no movimento, me dedicando, porque eu estava recebendo as bênçãos, porque estava me fazendo bem. Só que tinha uma coisa que toda vez eu pedia para Deus, era a recuperação da minha irmã. Eu via ela no mundo ainda. Ela ficou até um tempo bem, mas depois ela voltou para recaída, voltou para o mundo, não aguentou seguir firme. Só que eu sempre escutava dos irmãos lá dentro, não desiste, porque foi plantada uma semente no coração dela aqui e ela vai voltar. E essa fé foi crescendo em mim. Eu sempre pedia, mas eu sabia que um dia, quando fosse para ser, ela ia voltar. E eu pedi exatamente assim para Deus. Deus, eu quero a minha irmã de volta, mas eu quero ela de verdade, eu quero ela como ela é. Porque quando ela começou a usar droga, ela se transformou em outra pessoa. Ela começou a ser fria. Parecia que não tinha mais coração, sabe? Parecia que nada tocava ela. Muitas vezes eu falava, vamos pro Crisma, vamos pra igreja. Ela falava assim, olha, eu não sei por que você me leva nesse Crisma, eu não acredito em Deus. Várias vezes a minha irmã falou isso. Só que eu sabia que era da boca pra fora, eu sabia que aquilo ali não era ela, era a droga falando. E eu sempre deixei a porta aberta para ela, sempre rezando por ela, sempre pedindo por ela e escutando os conselhos dos irmãos do Crisma, não desista. Ela vai voltar, não desista. E eu vendo lá que chegavam pessoas piores que ela e conseguiam se recuperar, por quê que ela não ia conseguir? Se ali morava naquele movimento um Deus que é o Deus do impossível. E a minha irmã voltou.
Hoje ela está com nós desde novembro do ano passado, sem nenhuma recaída. E eu posso falar que hoje eu tenho a minha irmã de verdade de volta, porque ela é carinhosa de novo, ela acredita em Deus agora, ela lê a Bíblia, ela ora, ela trata a gente com amor e carinho. E eu não vejo mais nela aquela ansiedade, aquela vontade de ir para o mundo. Não, hoje ela tem uma liberdade, hoje ela pode escolher o que fazer, o que não fazer. E ela escolhe viver. E todos os dias que eu vou dormir, que eu passo pelo quarto dela e que ela tá ali, acho que não tem alegria maior no meu coração. Então eu tenho muito que agradecer esse movimento. Foi aqui que eu aprendi a ser irmã, a ser cristã, a ser um ser humano melhor. O movimento foi isso para mim. Eu, como ela disse, eu tô de volta no movimento desde novembro. Eu só tenho a agradecer ao movimento, a minha família, né, em primeiro lugar a Deus, porque realmente hoje eu me sinto viva, hoje eu me sinto uma pessoa de verdade, porque a dependência tira tudo isso da gente, né? Dignidade, família, felicidade, a vida, né? O brilho da vida. E eu só tenho a agradecer mesmo ao Movimento Christian, aos irmãos que sempre me receberam de braços abertos e dizer aos jovens que quiserem recuperação, que tem chance. E é maravilhoso a vida em recuperação, é maravilhoso participar do Movimento Christian. E não vale a pena ficar no mundo das drogas, não vale a pena. Com o tempo a gente vê que é tudo ilusão. E que quem realmente ama a gente é Deus, a família da gente e esse movimento que acolhe a gente com tanto amor. Bem, amigos, este foi um primeiro momento do Movimento Cristo Te Ama com a DATV, da Diocese de Apucarana. Nós queremos aproveitar a oportunidade de agradecer imensamente ao nosso Bispo Dom Carlos por essa oportunidade de estarmos levando essas informações atualizadas do movimento a toda a nossa comunidade. Se você gostou dessa matéria, compartilhe, dê o seu like aí e se inscreva no nosso canal da Diocese de Apucarana. Estaremos aqui periodicamente levando até você a missão do Movimento Cristo Te Ama. Forte abraço e que Deus abençoe generosamente a todos.